Do Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu João, capítulo 16. João, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo de número 33. Amém? Queridos irmãos, vamos estar orando ao Senhor. Eu não vou estar lendo o capítulo todo agora. Vamos estar lendo e já explicando cada versículo para que a gente possa ter tempo de conseguir terminar. Oremos. Poderoso Deus, eterno Pai, graças somos a Ti, ó Senhor, porque o Senhor tem nos escolhido, o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem realizado a Tua obra neste lugar. Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue, Senhor, a falar aos nossos corações. Que o Senhor seja exaltado, o Senhor seja engrandecido, que eu diminua para que Tu cresça, que eu suba para que Tu apareça. O que nos importa, Senhor, é ouvir a Tua voz, é ouvir o Senhor falar conosco, é ouvir o Senhor realizar a Tua obra. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos, continua, Senhor, a falar conosco. Continua a nos anunciar e proclamar o Teu Evangelho, assim como Tu já falaste conosco, através das orações, através da palavra vida, através dos louvores entoados na Tua casa. Nós te pedimos, Senhor, fala, Senhor, conosco através da Tua palavra. Continua, Senhor, a anunciar o Teu Evangelho neste lugar. Continua, Senhor, a proclamar em nossas vidas o Teu querer, a Tua vontade. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra em nós. O que nos importa é que o Seu nome seja engrandecido. O que nos importa é que o Senhor seja reconhecido. E o que nos importa é que o Senhor venha a ser exaltado, o Senhor venha a ser engrandecido, e que toda honra e toda glória seja dada somente a Ti, ó Senhor. Pois só Tu, ó Senhor, és digno de toda honra, de toda glória para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, estamos tendo a explicação, a leitura bíblica sobre o livro de João, onde quarta-feira passada vimos a respeito de o mundo rejeitar os seus discípulos. Vimos quarta-feira passada Jesus dizendo: se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro odiam a mim. Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro odeiam a mim. Se o mundo está te odiando, Jesus diz aos seus discípulos que eles seriam odiados, eles seriam perseguidos, eles passariam por diversas coisas por causa do nome de Jesus Cristo. Mas Jesus diz a eles: se eles estão te odiando, é porque primeiro eles me odiaram. Eles te odeiam por causa do meu nome. Eles te odeiam, Jesus vai dizer, porque eles não conhecem o meu Pai, também não me conhecem. Eles dizem, acham que conhecem, mas não me conhecem. Por isso eles vos odeiam. Por isso eles vos odeiam. O texto a qual vamos ler nos diz que eu vos tenho falado essas coisas, para que não tenhais motivo de tropeço. Jesus está anunciando aos seus discípulos que eles seriam perseguidos pela palavra. Jesus está dizendo para os seus discípulos que o mundo iria vos odiar, que o mundo iria contra o que eles estavam pregando, que o mundo não iria aceitar, que todo o sistema político, o sistema religioso daquela época iria contra os discípulos de Cristo Jesus, porque eles anunciavam o Messias, o enviado de Deus. E Jesus está dizendo: eu vos tenho falado essas coisas para que não tenhas motivo de tropeço. Jesus está dizendo aos seus discípulos: eu estou dizendo antes que aconteça, porque quando acontecer, eu vos adverti, para que vocês tenham coragem, para que vocês tenham bom ânimo, para que vocês enfrentem as batalhas e as lutas que hão de vir. Por isso, que quando olhamos para o mundo onde vivemos e olhamos para diversas pregações e pregadores que têm pregado a palavra do Senhor, pessoas têm pregado riquezas, têm pregado diversas coisas, e quando a igreja do Senhor for perseguida, as pessoas irão olhar e dizer: foi-me pregado o evangelho mentiroso.
Por isso Jesus está dizendo aos seus discípulos: vocês serão perseguidos pelo meu nome. Por mais que vivemos num país onde se torna um país laico, onde não se perseguem ainda as religiões ou a religião ou Cristo Jesus, mas o nome de Cristo Jesus já é perseguido em diversos países, em diversos locais. E Jesus diz aos seus discípulos: eu vos tenho falado essas coisas, para que não tenhais motivo de temor. Quando nós pregamos um evangelho de glória, um evangelho de conquista, um evangelho de ter e de possuir, nós deixamos de acreditar quando nós iremos e pagamos e passamos por algo por amor de Cristo Jesus. Não que o Senhor não realize, não que o Senhor não faça, não que o Senhor não derrame sobre a minha e a sua vida. Mas Cristo Jesus, o evangelho que Ele foi pregar, é um evangelho de renúncia, é um evangelho de tomar a sua cruz todos os dias para seguir a Cristo Jesus. Por isso Jesus está dizendo aos seus discípulos: eu vos tenho falado essas coisas, para que não tenhais motivo de tropeço. Eu estou vos advertindo para que quando chegar dias maus, vocês não venham a desistir, vocês não venham a parar, vocês não venham a desistir de todas as coisas que eu os chamei para viver e para fazer. Jesus está dizendo aos seus discípulos e está te falando nesta noite que Ele tem vos advertido para que quando você passar pelo dia mau, você possa lembrar que Ele venceu o mundo, que Ele é aquele que venceu o mundo, é Ele quem morreu, que ressuscitou e vivo está, é Ele quem governa, é Ele quem tem o poder em suas mãos. Por isso Ele está dizendo aos seus discípulos: eu vos tenho falado essas coisas, para que não tenham motivo de tropeço. Eu estou falando tudo para vocês. Jesus está dizendo para os seus discípulos, e como quando nós olhamos para as nossas vidas, nós somos discípulos de Cristo Jesus. Jesus nos chama para anunciar a sua palavra, Jesus nos chama para proclamar, pois quando estamos neste mundo era para anunciar, para proclamar, para viver o amor de Cristo Jesus, a qual Ele nos disse que seríamos reconhecidos por esse amor. E Jesus está dizendo: eu vos falei antecipadamente, para que quando aconteça vocês não venham a desistir. Eu vos tenho falado antecipadamente, para quando as coisas acontecem, quando tudo vai de mal a pior, você olhe para o céu e olhe para aquele que é o autor e consumador da sua fé, que é Cristo Jesus. Por isso Jesus está dizendo: eu vos tenho falado para que não tenhais motivo de tropeço. Eu tenho dito para vocês tudo que vocês vão passar. Jesus nunca, ou Deus também em sua palavra, nunca deixa aqueles que Ele chama, aqueles que ele chama enganar. Quando Ele chama Abraão para fora da sua tenda, para que ele conte as estrelas, conte as areias do mar, se é possível, Ele diz: sua descendência será peregrina, a sua descendência será escrava. Deus Ele conta tudo antes que aconteça. Por isso Jesus diz aos seus discípulos: eu vos tenho falado essas coisas. Jesus anunciou e disse tudo que eles iriam passar, ou quase tudo que eles iriam viver, mas que eles tivessem bom ânimo, que eles não viessem a tropeçar. E Ele vos expulsarão das sinagogas, e chegará a hora em que aquele que vos matar julgará, está prestando serviço a Deus. Jesus está dizendo aos seus discípulos que eles seriam expulsos da sinagoga, e não só isso, eles seriam mortos. Eles seriam mortos pela palavra de Cristo Jesus, por pregar o evangelho de Cristo Jesus. Jesus está dizendo para eles vos expulsarão das sinagogas, e chegará a hora em que aquele que vos matar julgará e está prestando serviço a Deus. Jesus está dizendo, eles ainda vão dizer que eles estão fazendo isso pelo nome de Deus. Crucificaram Cristo Jesus em nome de Deus, em nome de um Deus a qual eles criam, a qual eles possuíam a lei, a qual eles tinham o entendimento, a qual Ele era Senhor e chamou para o povo andar com Ele. Eles crucificam o Messias, o Filho de Deus, por não aceitar Cristo Jesus como Messias.
evangelho de arrependimento. Cristo Jesus veio pregar um evangelho de renúncia. Eles esperavam um evangelho de conquista. Eles esperavam um evangelho onde Israel se tornasse uma grande nação, onde Israel batalhasse contra Roma e vencesse e fosse considerado uma grande nação. Mas quando Cristo vem pregar um evangelho, o evangelho de renúncia, o evangelho de negar a si mesmo, o evangelho de deixar todas as coisas para servir a Deus, eles não aceitam. Eles temem ser perseguidos. Eles temem que Roma venha contra eles e os vença e guerreia contra a vida deles. E eles decidem matar a Cristo Jesus. Os fariseus se reúnem e decidem matar a Cristo Jesus porque dizem: é melhor um só morrer pelo povo do que todos nós padecermos por causa de um. Por isso eles crucificam a Cristo Jesus, porque eles não aceitam ser confrontados. Eles não aceitam ter que viver uma vida a qual o próprio Deus chamou para viver. Vemos diversos textos a qual o Senhor chamou o povo para viver algo que eles não viviam. Quando vimos e estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e vemos a igreja primitiva, a qual Deus chamou o seu povo de Israel para viver a misericórdia e ajudar aqueles necessitados. E vimos que após a descida do Espírito Santo, onde a igreja primitiva começa a viver o que o Senhor chamou o seu povo para viver lá em Deuteronômio. Antes de todas as coisas, antes de Cristo Jesus, o povo decide viver o seu eu. O Senhor deixou ao seu povo 10 mandamentos, eles criaram 613 preceitos, ou a palavra lida, a lei falada, para que eles pudessem guardar. E por isso, Jesus está dizendo a eles farão tudo isso, matarão, e julgará estar prestando serviço a Deus. Eles perseguirão, eles nos perseguirão, eles nos matarão, ainda irão falar que estão prestando serviço a Deus. Se olharmos para a vida de Saulo, nós vamos ver que Saulo era um guardador da palavra do Senhor. Saulo era um judeu. Saulo, ele era um homem de Deus. Ele guardava a palavra, ele guardava os mandamentos, e por causa do zelo da palavra, ele perseguia os cristãos em Cristo Jesus. Por isso Jesus está dizendo aos seus discípulos: ainda vão dizer que estão prestando um serviço a Deus. Quantas pessoas fazem coisas horrendas, quantas pessoas ainda no dia de hoje fazem diversas coisas e ainda dizem que foi Deus que mandou fazer, que a palavra do Senhor nos induziu a de fazer e a viver. Quantas coisas têm acontecido em nosso mundo, em nosso meio, e pessoas têm dito que têm feito algumas coisas por causa do nome de Deus. Tem vivido a separação, tem vivido a distinção entre as pessoas, e ainda tem colocado o nome de Deus. E farão isso por não conhecer o Pai, nem a mim. Jesus está dizendo aos seus discípulos que aqueles que o iriam os perseguir se diziam conhecedores, mas não conheciam o Pai, e nem aquele a qual Deus enviou o seu Filho. Farão isso pois não conhecem o Pai, nem a mim. Jesus está dizendo, assim como ele disse aos fariseus, ele disse: nós somos filhos de Abraão. Ele disse: não, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não fariam isso. E eles dizem: não, nós somos filhos de Deus. E Jesus diz para eles: não, vocês não são filhos de Deus. Porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês fariam o que o Senhor quer, vocês agradariam o Senhor, mas vocês são filhos de Satanás. Jesus diz para os fariseus que eles são filhos de Satanás, porque eles atendem à obra de Satanás, mas eles não realizam a obra de Deus. É necessário viver uma vida que agrade ao Pai, e agrade o Senhor.
uma vida que a obra que nós venhamos a fazer na minha e na sua vida mostre a quem nós servimos. Precisamos viver de modo que demonstremos que o amor de Cristo Jesus nos alcançou, que o amor de Cristo Jesus mudou o meu viver e o seu viver. Precisamos demonstrar a quem servimos. Por isso Jesus está dizendo: falam isso porque não conhecem o Pai, nem a mim. Muitas pessoas têm vivido a vida que têm vivido, mas não conhecem o Pai. Não tem intimidade, não tem conhecimento com o Pai, não tem intimidade com Jesus. Fazem o que fazem e dizem que ainda fazem em nome de Deus, mas não conhecem a Deus. Destupam a Bíblia, a palavra de Deus, transformam a palavra de Deus conforme eles querem e do jeito que eles querem. Tiram de fora de contexto, de forma que o Senhor escreveu e disse para que possamos viver. Pessoas têm vivido dizendo que estão falando e fazendo em nome de Deus, mas não conhecem a Deus e nem conhecem a Cristo Jesus. Porque se conhecessem, vivia aquilo que Ele chamou para viver e fazer. Mas eu vos tenho dito essas coisas, a fim de que quando chegar a hora, vos lembreis de que vos preveni. Não vos disse essas coisas desde o princípio, porque estava convosco. Jesus estava dizendo aos seus discípulos: eu ainda não falei isso para vocês porque eu estava com vocês. Eu estava aqui no meio de vocês, eu estava vivendo com vocês, mas agora eu estou indo para o Pai. E por isso eu estou dizendo que vai acontecer, as coisas que vão acontecer. Eu não disse tudo que iria acontecer até agora, porque eu estava com vocês, eu estava junto com vocês, mas agora eu preciso ir para o Pai. Então eu estou vos prevenindo para tudo o que irá acontecer, para que vocês não sejam pegos desprevenidos, mas que vocês possam entender que tudo o que irá acontecer é por vontade e autorização do Senhor. E não vos tenho dito essas coisas, a fim que quando chegar a hora, vos lembreis de que vos preveni. Não vos disse essas coisas desde o princípio, porque eu estava convosco. Agora, porém, eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Jesus está dizendo aos seus discípulos, e se quando nós analisamos e já vimos os textos de João, nós vamos ver que Tiago pergunta, que Pedro pergunta a Jesus aonde ele vai. E Jesus está dizendo para eles: agora, porém, eu vou àquele que me enviou, para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Jesus está dizendo no seu coração: vocês ainda estão duvidosos. Vocês ainda dentro de vocês ainda não têm a certeza. Pastor, mas como você afirma isso? Durante o texto que nós vamos ler, nós vamos ver que eles vão dizer para Cristo Jesus: agora nós sabemos que você verdadeiramente é o Cristo. Eles ainda estavam duvidosos. E o vosso coração encheu-se de tristeza, porque eu vos disse essas coisas. Jesus está dizendo, Jesus, aquele que esquadrinha os corações, que conhece os corações, ele está dizendo: eu conheço o seu coração, eu conheço o que você tem passado, eu sei o que você tem vivido. E ele está dizendo para os seus discípulos: eu vos disse isso, e vocês têm enchido o seu coração de tristeza por causa que eu vos tenho dito essas coisas. Vocês estão ficando tristes e amargurados. Por isso Jesus disse até em sua palavra outrora para os seus discípulos: tem de bom ânimo, não deixe de você que você venha se entristecer de tal modo que você venha perder a fé, que você venha perder a esperança. Não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê também em mim. Jesus diz aos seus discípulos: não deixe que essa tristeza no seu coração, não deixe que o que você tem pensado, o que você tem vivido, te faça parar, te faça desistir, te faça perder a fé, te faça perder a esperança. Cristo Jesus está dizendo aos seus discípulos: o vosso coração se encheu de tristeza,
porque eu vos disse essas coisas. Jesus já disse para os seus discípulos outras vezes: vocês não se alegram porque eu vou voltar para o Pai. Vocês não se alegram comigo porque eu voltarei para aquele que me enviou. Jesus está dizendo para os seus discípulos: vocês eram para estar alegres por mim, mas vocês estão tristes. E Jesus disse para os seus discípulos: vosso coração encheu-se de tristeza, porque eu vos disse essas coisas. Todavia, digo-vos a verdade, e para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. Jesus está dizendo: eu estou indo, mas é por benefício de vocês mesmos. Eu estou indo para o Pai, mas é por boa causa, por causa de vocês. Eu estou voltando para o Pai, mas é para que o Pai envie, para que eu envie o Consolador. Não virá a vós, mas eu, se eu for, eu o enviarei. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Jesus está dizendo: se eu ficar aqui com vocês, o Espírito Santo da promessa não virá. É necessário que eu vá, para que eu envie o Espírito Santo de Deus para habitar em vós. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O homem não consegue se convencer dos seus erros sozinho. O homem não consegue se convencer ou se converter sozinho, se não for o Espírito Santo de Deus a trabalhar, a realizar a obra. Não tem como eu dizer: eu aceito a Cristo Jesus, se de antemão o Espírito Santo do Senhor não esteja trabalhando na minha vida e na sua vida. Por isso o Senhor está dizendo aos seus discípulos: e quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E quando olhamos para Atos dos Apóstolos, na descida do Espírito Santo, onde Pedro, tomado pelo Espírito Santo, começa a pregar sobre a palavra de Deus, anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, 3.000 almas se convertem e entregam a sua vida ao Senhor, ao Evangelho de Cristo Jesus. Não há conversão sem o Espírito Santo. Não há conversão sem o trabalho do Espírito Santo. Quem fala, quem anuncia e quem diz é o Espírito Santo. O homem, ele prega a palavra, mas é o Espírito Santo quem faz germinar o fruto em vossos corações. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, do pecado, porque não creem em mim. Vos convencerão do pecado, porque não creram em Cristo Jesus como Messias. Vos convencerão do pecado, do que vocês fizeram, da vida que vocês estão vivendo, da vida que viveram, porque não creram em Cristo Jesus. Vos convencerá da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Da justiça, porque o Senhor é justo e Ele precisou enviar o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar, para que Ele pregasse a sua justiça do Filho, para que Ele tomasse sobre si o meu e o seu pecado, para que Ele tomasse sobre si a minha e a sua transgressão. O próprio Cristo Jesus disse que se Ele não viesse, eles não seriam condenados pelo que fizeram. Por isso Ele está dizendo da justiça, porque eu vou para o Pai e não vos vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. E do juízo, porque o príncipe desse mundo, Satanás, já está condenado. Ele não será condenado, ele já está condenado. Ele já foi condenado. E a palavra do Senhor nos diz que lhe resta pouco tempo. E por isso ele anda bramando como um leão,
buscando a quem possa tragar. E ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportá-los agora. Jesus está dizendo: eu tenho muita coisa ainda para falar para vocês, mas vocês ainda não estão preparados. Vocês ainda não foram revestidos pelo Espírito Santo. Porque quando você é revestido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo é quem intercede a Deus por você com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo quem te convence e te ajuda todos os dias a continuar, a permanecer de pé, a viver a vida em concordância com a palavra do Senhor. Por isso Jesus está dizendo: eu tenho muitas coisas para dizer ainda para vocês, mas vocês ainda não podem suportar. Eu tenho muitas coisas ainda para anunciar e para dizer para você, mas você ainda não está pronto para isso que eu tenho para dizer. Se o Senhor te dissesse que você iria passar por tantas coisas que você passou na sua vida, antes de você passar, você estaria aqui? Se o Senhor virasse para você, antes de você passar por tantas coisas que você passou na sua vida, e dissesse: olha, você vai caminhar comigo, mas você vai passar por isso, você vai enfrentar isso, você vai passar por aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro na sua vida, você estaria onde você está hoje? Ou você teria desistido? Ou você já teria parado? O Senhor está dizendo aos seus discípulos: tem muita coisa ainda para dizer para vocês, mas vocês ainda não estão prontos para ouvir isso. Vocês ainda não estão prontos para ouvir o que eu vou dizer. Vocês ainda precisam ser revestidos de força pelo Espírito Santo de Deus, que vos fortalecerá para enfrentar o dia mau. Se não fosse o Espírito Santo, se não fosse a marca da promessa na minha e na sua vida, nós não estaríamos aqui. Não é que você é forte, não é que você pode, não. É o Espírito Santo quem intercede, é quem trabalha na sua vida. Se hoje você está aqui, é porque é o Espírito Santo de Deus intercede a Deus pela sua vida e te fortalece todos os dias para estar de pé, para buscar a presença do Senhor e para buscar e se arrepender dos seus maus caminhos. Não é você porque tem vida de oração, não é você porque você lê, você busca, você faz. Se não fosse Deus, o salmista vai dizer: se não fosse o Senhor, ora Israel. O salmista vai dizer: se não fosse o Senhor, o que seria de Israel na travessia do Mar Vermelho? Se não fosse o Senhor na sua vida, onde você estaria agora? Se não fossem as misericórdias do Senhor, se não fossem as misericórdias do Senhor na minha e na sua vida, onde você estaria? Por isso o Senhor está dizendo: ainda tenho muito para vos dizer, mas não podeis suportá-lo agora. Quando, porém, vier o Espírito Santo da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus está dizendo: eu tenho muito a dizer, mas vocês não podem suportar. Mas o Espírito Santo vai vir sobre a vida de vocês e vai vos falar, vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele não falará de si mesmo, mas falará das coisas que tem ouvido. E ele me glorificará, pois receberá do que é meu e o anunciará a vós. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e o anunciará a vós. Lembra quando Jesus diz a todos e falam até para os seus discípulos: eu não falo de mim mesmo, mas falo aquilo que o Pai me mandou dizer. Aqui ele está dizendo do Espírito Santo: ele me glorificará, pois receberá o que é meu e o anunciará a vós. Ele falará de Deus para a sua vida. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, o anunciará a vós.
vós. Jesus está dizendo: eu e o Pai somos um, tudo que o Pai tem é meu. Não há distinção entre o Filho, entre Deus e entre o Espírito Santo. Não há separação. Jesus está dizendo: tudo o que o Pai tem é meu. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que Ele receberá do que é meu e anunciará a vós. Então, alguns dos seus discípulos perguntaram uns aos outros: o que significa isso que ele diz? Um pouco? Um pouco e já não me vereis, mas um pouco e me vereis. Jesus está dizendo aos seus discípulos que ele iria morrer na cruz, e eles ficariam um pouco de tempo, 3 dias aproximadamente, sem ver Cristo Jesus. Mas eles o veriam novamente, mas eles o veriam dessa vez ressurreto. Eles o veriam novamente e passariam cerca de 40 dias com ele. Por isso Jesus está dizendo aos seus discípulos: um pouco e já não me vereis, mas um pouco e me vereis. Então alguns dos seus discípulos perguntavam uns aos outros: o que significa isso que ele nos diz? Um pouco e já não me vê, e não me vereis, e mais um pouco e me vereis, e por que vou para o Pai? Jesus já tinha anunciado a eles que ele iria morrer, que ele iria padecer. As Escrituras sempre anunciavam e anunciou a respeito do Messias. Mas isso nos mostra que eles ainda tinham dúvidas. Eles ainda não entendiam. E perguntavam: o que quer dizer um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que queriam interrogá-lo e disse-lhe: perguntais entre vós acerca disso que eu disse. Um pouco e já não me vereis, e mais um pouco e me vereis. Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará e ficarás tristes. Porém, a vossa tristeza se transformará em alegria. Jesus está dizendo: vocês vão chorar, porque eu irei morrer. Vocês irão chorar, porque eu irei morrer na cruz do Calvário. Mas o mundo se alegrará com isso. Mas o mundo se alegrará com a minha morte. Mas o choro de vocês se transformará em alegria, porque eu vou ressuscitar. Eu vou voltar para o Pai, eu vou ressuscitar. A morte não poderá me parar. A morte não pode parar a Cristo Jesus. Ele venceu a morte. Por isso ele está dizendo: o mundo vai se alegrar, mas vocês será transformada a tristeza em alegria. A mulher, quando está para dar luz, sente dores, porque a sua hora chegou. Mas depois de ter dado a luz, a criança já não se lembra do sofrimento diante da alegria de ter trazido um ser humano ao mundo. Jesus está dizendo, está comparando a sua morte como a mulher dando a luz. Nos momentos em que ela está para dar a luz, ela está ali sofrendo, ela está sentindo as contrações, está sentindo a dor. Mas depois que o neném nasce, ela não sente mais. Ela não sente mais aquelas dores. Mas aquela dor se torna em alegria por ter gerado um ser humano. E assim também vós agora estáis tristes, mas eu vos verei de novo, e o vosso coração se alegrará, e ninguém tirará a vossa alegria. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, que o Pai vos concederá tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Já é a segunda vez que Jesus diz aos seus discípulos a respeito disto. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, que o Pai vos concederá
tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Até agora nada pedirdes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja plena. Jesus está dizendo aos seus discípulos que tudo o que pedirdes em meu nome, Ele vos daria. Muitas pessoas pegam esse texto e tiram do contexto bíblico e dizem para muitas pessoas: se o Senhor não está te respondendo é porque você está em pecado, se o Senhor não realizou ainda o que você pediu a Ele, porque você está vivendo uma vida errada, porque você está assim, porque você está assado. Não. Tiago, capítulo 4, versículo 3, vai nos dizer a respeito do pedir. Abre para mim, por favor. Tiago, capítulo 4, versículo 3. E vai nos dizer: pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Muitas vezes a sua oração, o seu pedido não é atendido porque você está pedindo para gastar com os vossos prazeres. Você está pedindo para que você seja engrandecido. Você está pedindo algo para a sua vida, às vezes, para mostrar: não, Senhor, faça na minha vida, para que aqueles que me humilharam olhem para mim e falem assim: olha onde ele está hoje. Não, Senhor, eu preciso disso e daquilo outro, porque muitas pessoas falaram que eu não ia ser ninguém. Então realiza na minha vida para que eu possa mostrar que eu sou alguém hoje, que eu tenho, que eu possuo. Não recebem, porque querem gastar com o seu próprio prazer, seu próprio bel prazer. Lembra a história de Jó? Deus muda o cativeiro de Jó quando Jó estava orando por quem? Quando Jó estava orando pelos seus amigos, aqueles que já nem acreditavam, diziam que ele estava em pecado, que ele estava em vida errada, que não acreditavam mais nele. Deus muda o cativeiro de Jó quando ele começa a orar pelos seus amigos, quando ele começa a entregar a vida dos seus amigos, quando ele começa a pedir misericórdia ao Senhor pela vida dos seus amigos. Mas o ser humano quer pedir só para si. O ser humano quer conquistar só para si, quer olhar só para as suas necessidades, quer olhar só para dentro de si e pedir para si, e ser alguém, e ter alguém, e esquecem de praticar o amor de Cristo Jesus. Querem ter as realizações da sua vida realizada, mas pouco se importam com as necessidades daqueles que estão ao seu lado. Não, a minha família, eu oro por eles. Não, os meus amigos, eu oro por eles. Mas difícil é alguém orar por aqueles que vos perseguem. Difícil é você orar por aquele que lhe incomoda. Ou até oram, mas oram: Senhor, mata ele, Jesus. Senhor, tira ele do meu caminho, manda ele embora. Às vezes tem alguém no seu trabalho que está te atrapalhando e você fala: Senhor, que ele seja mandado embora, que ele pare de me perturbar. Diversas pessoas, já vi diversas orações, pessoas orando e pedindo: Senhor, que ele se separe para casar comigo. Orando pelo marido dos outros, pela esposa dos outros, pelo emprego do outro, pela casa do outro. Senhor, ele não é merecedor. Eu sou tão fiel à sua casa, eu faço tudo. E poxa, aquele lá tem lá um carrão, tem uma empresa. Não, Senhor, não é justo. Por isso que não tem as orações atendidas. E até agora nada pedis em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja plena. Jesus está dizendo: vocês não estão pedindo porque vocês não estão crendo que eu sou o Messias. Se vocês realmente crerem que eu sou o Messias, vocês estariam pedindo, mas vocês não pediram nada ainda. Jesus está dizendo para os seus próprios discípulos, aqueles que caminharam com ele durante 3 anos,
aqueles que viram milagres, viram prodígios, viram maravilhas. Jesus está dizendo para eles: vocês ainda não pediram nada, pede e recebereis, para que a vossa alegria seja plena. Eu vos disse essas coisas por figuras, mas está chegando a hora em que não vos falarei mais por figuras, mas vos falarei abertamente acerca do Pai. Eu vos falo sobre parábolas, mas haverá um tempo que eu não vou mais falar por parábolas, eu vos falarei abertamente sobre o Pai, acerca do Pai. Naquele dia pedides em meu nome, e não vos digo que rogai ao Pai em vosso favor, pois o próprio Pai vos ama, visto que me amastes e credes que vim de Deus. Vim do Pai para o mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. E os seus discípulos disseram: agora falais abertamente, e não por figuras. Agora reconhecemos que sabeis todas as coisas, e não necessitais de que alguém te interrogues. Por isso, cremos que viestes de Deus. Seus discípulos estão dizendo para ele: agora sim, nós cremos no Senhor. Agora sim, nós cremos que vieste de Deus. E Jesus prosseguiu: credes agora? Está próxima a hora, e já chegou, em que sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixarás só. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Jesus está dizendo: agora vocês estão crendo? Quando eu for preso, vocês vão se dispersar, vai todo mundo fugir, vai todo mundo me deixar só. Até Pedro, que seguiu Jesus de longe, quando perguntaram, ele falava assim: não, mas você não andou com ele? Não, mas você é um deles. Não, você sim, você fala com ele. Eu? Não. Até aquele que falou: não, eu morrerei pelo Senhor. Jesus está dizendo: está próxima a hora, já chegou, em que sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. E eu vos tenho dito essas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis, eu venci o mundo. Jesus disse todas essas coisas para os seus discípulos, para que eles tenhassem paz em Cristo Jesus. Não tem paz em outro lugar, não tem paz na bebida, não tem paz no dinheiro, não tem paz na riqueza, não tem paz em diversas coisas que as pessoas têm tentado preencher o vazio. Só existe paz em Cristo Jesus. Só existe paz em Cristo Jesus. Não há paz em lugar nenhum. Este mundo não pode saciar a sua sede. Este mundo não pode te trazer paz. O único quem pode trazer paz é o seu coração. Quem pode fazer você viver uma vida abundante em meio às atribulações é Cristo Jesus. É o Espírito Santo de Deus em sua vida. Só Ele pode trazer paz ao seu coração. E se você tem vivido uma vida sem paz, se você tem vivido uma vida perturbada, se você tem vivido uma vida sem esperança, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deixe o Senhor batalhar as suas guerras, deixe o Senhor fazer o trabalho na sua vida e trabalhar em sua vida. Deixe o Senhor realizar a obra no seu coração e guerrear por você.
Deixe o Espírito Santo de Deus rogar ao Pai com gemidos inexprimíveis. Entregue o seu caminho ao Senhor. Deixe que o Senhor te conduza. Só há paz em Cristo Jesus. Só há refrigério em Cristo Jesus. Não há outro lugar para você estar a não ser aos pés de Cristo Jesus. Salomão, o homem mais rico do mundo, o homem que tinha diversas coisas, na sua velhice diz que procurou a alegria, procurou a saciedade em todas as coisas, debaixo do sol, mas não achou. Este mundo não tem nada para te dar. O único quem pode te trazer paz, o único quem pode te dar vida é Cristo Jesus. Descanse nele e entregue a sua vida a Ele. Amém. Poderoso